Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tá meio travando o meu computador aqui, por isso que eu estou um pouco devagar. Vocês estão bem? Estou bem também. Estamos no final de setembro praticamente, né, gente? Acho que setembro é um mês que passou bem rápido para mim. Vai chegando no final, vai passando cada vez mais rápido, né? É meio assustador. Queria ouvir de vocês um pouquinho como é que vocês estão, enquanto a gente espera o pessoal entrar, com relação aos estudos, com relação geralmente setembro é um mês que as coisas acabam pegando um pouco mais pra gente, porque a gente já tá cansado e sobrecarrega, né? Para quem tá na escola ainda, tem as coisas da escola, as coisas do curso, as coisas de trabalho, às vezes, é muita coisa acumulada, né? Setembro é um momento que a gente já meio que não tá mais naquele pique e vai dando uma desanimada. O que vocês têm a me dizer? Assim, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá acontecendo isso? Não tá? E aí me contem também um pouquinho como é que vocês estão com matemática. Semana passada a gente não teve live, então como é que foi o roteiro escrito? Se tá tudo bem? Se vocês estão com dúvidas? Contem para mim como é que estão as coisas para a gente poder se organizar também em termos de cronograma, fazer um cronograma que faça sentido para vocês, tá? Então, Bianca falou que tá meio desanimada mesmo para estudar. Eu acho que é importante a gente falar das coisas que a gente tá desanimado, né, gente? Porque é verdade, a gente desanima mesmo e faz parte. E não é assim, tipo, eu desanimei, então eu vou deixar pra lá. Não, é o contrário. Se a gente fala das coisas que a gente tá sentindo, né, a gente consegue encontrar caminhos melhores para lidar com elas, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, é participar das tutorias em grupo. Eu não sei se vocês participam. Tentar fazer um grupo de conversa, às vezes participar do clube de leitura, pensar em outras coisas. Eu sei que quando a gente está cansado, a gente não tem vontade de iniciar uma atividade nova. Parece contraintuitivo, né? No sentido de, poxa, tô cansado, vou procurar mais coisa para fazer. Mas não é mais coisas, né? É procurar coisas que nos deem motivação. Então, procurar encontrar coisas que façam sentido e que recobrem essa vontade, sabe? De estar em grupo, de participar, de estudar, de compartilhar. Você disse que participa das tutorias de segunda, legal, isso é muito bom. Outra coisa que eu queria convidá-los é para participar das aulas, das oficinas de resolução de exercícios que a gente está fazendo. A gente fez uma nessa segunda e tinha pouca gente, então venham, é legal, é um momento que a gente pode focar em resolver exercícios e é bom a gente trocar esse tipo de experiência, tá? Gabriel falou que não tá desanimado, mas que a escola tá sugando tudo. É real, né, gente? Esse momento, assim, na escola a gente tá fechando bimestre, né? Não sei se é bimestral, mas para quem é bimestral tá fechando bimestre. E ainda tem mais um bimestre pela frente. Ainda mais esse ano que tá tudo bagunçado, né? Na prefeitura, por exemplo, que é onde eu dou aula, a gente não teve bimestres, né? A gente não teve organização bimestral, a gente não teve fechamento de nota, a gente está em fluxo contínuo desde o início da pandemia. E é muito louco, é muito pior do que não ter bimestre, porque quando tem bimestre, por mais que eu fale assim, meu Deus, ainda tem mais um bimestre inteiro, você fechou um ciclo, né? Você sabe assim, poxa, já foram 3, falta só um. Na prefeitura a gente está sem nada, sem planejamento de tempo. Então, parece que nunca acaba, né? Eu acho que a sensação dos estudantes é que nunca acaba, porque cada semana tem atividades novas e a gente segue a vida como se fosse tudo, todos os dias os mesmos dias, né? Toda semana acontecem as mesmas coisas.
que os marcadores de tempo para a gente são muito importantes, né? A nossa sociedade é muito pautada nisso. E, de repente, você perder essa referência é muito complicado. Mas é isso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E eu vou compartilhar a tela do meu notebook, em vez de compartilhar a do tablet, porque tem 2 gifzinhos que eu quero mostrar para vocês. E aí depois eu troco, tá? Porque eu acho que eu não vou conseguir mostrar os gifzinhos pelo tablet. Vocês não receberam os roteiros, gente? O João me falou que vocês tinham falado para ele que não receberam, e eu também não encontrei quando eu entrei no Bernoulli hoje de manhã. Porque eu sempre entro para conferir o horário da minha aula, porque eu nunca confio em mim mesma. E aí eu sempre olho. E eu não achei. Então, vocês não receberam mesmo? Ou alguém encontrou? Eu vou perguntar o que aconteceu. Nossa, meu computador tá devagar mesmo. Olha, tá tudo travando. Meu Deus do céu. Cauê disse que não achou, tá? O João já mandou uma mensagem no grupo, né? Perguntando. A gente vai tentar ver o que aconteceu e a gente fala para vocês, tá? Gente, meu computador tá muito travado. Não sei o que tá acontecendo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pronto, voltou a viver. Não, não voltou a viver. Tudo bem. Vou compartilhar a tela com vocês mesmo assim e depois eu resolvo isso. Desculpa, gente, a demora e o delay aqui. Ah, não. Cadê? Ah, aqui. Não, essa é de polinômios. Não. Não é essa. Aqui. Agora sim. Vocês estão vendo em modo de apresentação? Estão, né? Tela cheia e tudo mais, né? Ok. Então, gente, a gente vai conversar sobre equações e inequações trigonométricas. Esse é o principal objetivo da nossa conversa de agora. Só que para começar a falar disso, a gente vai fazer uma breve retomada de trigonometria, tá? Breve mesmo, não dá para falar de tudo de novo, mas a gente vai retomar a questão do triângulo retângulo, os ângulos notáveis, e aí chegar nas funções trigonométricas e no ciclo. Também é retomada, tá? Porque a gente já teve não foi live, mas foi um roteiro escrito sobre as funções trigonométricas, função seno e função cosseno. Falamos um pouquinho de função tangente também e sobre o ciclo trigonométrico. Por que é importante falar disso? Porque isso é essencial para pensar em equações e inequações trigonométricas, tá? Então, não dá para falar de equações e inequações sem falar disso, tudo bem? Aí a gente vai falar da função soma de uma forma que eu não gosto de falar, que é, olha, a fórmula é essa e a gente vai fazer. Mas por que a gente vai fazer isso? Porque é inviável apresentar a dedução da fórmula da soma e da soma de arcos, tá? Então, vou apresentar as somas, as frasezinhas para a gente decorar e vai ser assim. E aí a gente fala de equações e inequações trigonométricas. Provavelmente nós não vamos falar muito profundamente de inequações, tá? Eu vou só comentar o que acontece. E aí, se vocês sentirem necessidade, deem uma olhadinha no material de vocês do Bernoulli ou me avisem que eu mando material complementar a esse respeito. Mas eu gostei do material do Bernoulli, eu acho que ele tá bem completinho nesse sentido, tá? Então, para a gente retomar, quando a gente fala de trigonometria, a gente começa falando da trigonometria no triângulo retângulo,
né? E quando a gente começa aqui no triângulo retângulo, a gente tinha lá as nomenclaturas dos lados, né? Então, a hipotenusa, como sendo o lado oposto ao ângulo de 90 graus. A gente adotava um ângulo de referência, e a partir desse ângulo, que não é o ângulo de 90, né? E a partir desse ângulo de referência, a gente nomeava os nossos catetos, como cateto oposto e como cateto adjacente. E aí a gente tinha as nossas 3 razões trigonométricas principais, né? Que eram o seno de um ângulo qualquer x, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. O cosseno, que era o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, que era o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tudo tranquilo até aqui, gente? Trigonometria basiquinha no triângulo retângulo, né? Dito isso da trigonometria no triângulo retângulo, a gente expandia para fora do triângulo retângulo usando as leis. As leis eram 2, a lei dos senos e a lei dos cossenos. Lei dos senos era aquela lei que a gente usava quando queria comparar 2 lados e 2 ângulos. Lei dos cossenos era aquela lei que a gente usava quando queria comparar 3 lados e um ângulo de um triângulo qualquer, que não precisava ser retângulo, tá? E aí, a gente usava isso tudo e viu que existem ângulos que são notáveis, que são os ângulos que a gente precisa saber, os senos, cossenos e tangentes, e existem os ângulos que são ângulos quaisquer, que a gente pode ou não conhecer essas medidas, e aí a gente precisa consultar numa tabela, geralmente, né? Dos ângulos notáveis, vocês se recordam quais são e como é que monta essa tabelinha de senos, cossenos e tangentes? Então, seno, cosseno e tangente. Os ângulos são 30 graus, não? O que foi isso? 30, 45 e 60. E aí, com a musiquinha, né? Então, a musiquinha era... Deixa eu ver se eu consigo escrever com a canetinha mesmo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Vai ser ruim fazer tudo sobre 2 desse jeito, mas tudo bem, sobrevivemos. E aí, a gente acrescentava a raiz no 3 e no 2. Na verdade, a gente acrescenta a raiz em todo mundo, né? Porque acrescentar a raiz de 1 dá 1 mesmo, então a gente não escreve. Põe raiz em todos os numeradores, só numerador, e fica assim. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Bom, é isso. Além disso tudo, gente, vocês lembram de mais alguma coisa de trigonometria que tenhamos falado? Tem mais algumas coisinhas que a gente já estudou. Então, falamos do triângulo retângulo, das relações, das razões trigonométricas, dos ângulos notáveis, comentamos a lei dos senos e a lei dos cossenos. Boa, Guilherme, princípio fundamental da trigonometria, que são as relações trigonométricas, né? Então, quando estudamos as relações trigonométricas, a primeira delas é o princípio fundamental, que é super importante. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de um ângulo
mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Princípio fundamental da trigonometria. Essa é uma das relações, porque ela envolve mais do que uma razão, né? É uma relação entre razões, né? Que outras relações trigonométricas nós já estudamos? Tem várias delas, né? Tem uma lista de relações trigonométricas bem grande, mas se a gente lembrar das principais, a gente consegue deduzir todas as outras. Então, a relação fundamental envolve seno e cosseno. Tem alguma relação que envolva tangente? O Guilherme falou que só lembra dessa. Tem uma importante que envolve a tangente, que é tangente de um ângulo, é o seno dividido pelo cosseno. Essa é importante, gente, porque com essas duas, se a gente conhecer qualquer informação, dá para deduzir todas as outras, né? Então, se eu conhecer o seno, dá para descobrir o cosseno e depois descobrir a tangente. Se eu conhecer o cosseno, a mesma coisa. E se a gente conhecer a tangente, dá para fazer um sisteminha envolvendo senos e cossenos e dá para descobrir todas as três, tá? E aí, existem outras três relações que dão nome a novas razões trigonométricas, que é a secante, ou sec só, né? A cossecante e a cotangente. Tá? Quem são essas três novas razões? Elas são os inversos das razões originais. Então, a cossecante é o inverso do seno. Desculpa, a secante é o inverso do cosseno. A cossecante é o inverso do seno. E a cotangente é o inverso da tangente. Tá? Só comentando todas essas coisas que podem aparecer por aí e a gente precisa lembrar do que a gente já falou de trigonometria, tá? Tudo bem até aqui? Vamos falar de ciclo, então. Deixa eu apagar. Posso apagar tudo, gente? Aí nós já estudamos o ciclo trigonométrico, né? Nós estudamos o ciclo quando falamos de funções trigonométricas. E aí que tem os gifzinhos que eu queria mostrar para vocês, para a gente conversar a respeito. Mas antes da gente olhar para esses gifzinhos, queria falar um pouquinho do ciclo, o que ele significa. O ciclo é uma maneira da gente organizar senos, cossenos e tangentes e cotangentes e todas as razões trigonométricas a partir da relação com os seus ângulos. Então, a gente usa os eixos coordenados, que seriam os eixos x e y, como referências para senos e para cossenos. Então, o eixo vertical aqui é o eixo dos senos. E o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Não era para estar em vermelho, era para estar em azul. Pronto. E aqui é o eixo dos cossenos. O ciclo tem sempre raio 1. E quando a gente quer determinar um ângulo, a gente começa aqui, ó, no eixo horizontal. Esse eixo aqui vai ser o nosso 0. E a gente vai fazendo aberturas. Então, esse aqui é o 0. E a gente vai abrindo, traçando aqui raios, né? De medida 1. O raio é 1. Formando triângulos, retângulos, nos quais o cateto adjacente é o próprio segmento sobre o eixo X, e, portanto, o próprio cosseno, e o cateto oposto, ele é correspondente aqui, ó, a essa altura aqui no eixo Y, e, portanto, o próprio seno, tá? Então, essa medida aqui, essa medida é a medida do cateto oposto, que é a medida do próprio seno, e essa medida é a medida do cateto adjacente, que é a medida do próprio cosseno. E à medida que a gente vai mudando esse ângulo, escolhendo ângulos diferentes, a gente consegue ir descobrindo valores para senos e para cossenos.
Quando a gente analisa o que acontece com o ciclo, tanto com relação a senos quanto com relação a cossenos, a gente vai construir uma relação de função aqui. E por que que a gente constrói uma relação de função? Porque a gente vai variando o ângulo e em função deste ângulo, nós vamos vendo o que acontece com as medidas de seno e cosseno. Então, imaginem aqui, começando a olhar para o seno, que é esse GIF de cima. Quando a gente começa aqui no zero, ó, o nosso seno está zero. Quando a gente vai aumentando este ângulo, o nosso seno vai aumentando também, até chegar num ponto máximo, que é o 1. Então, o nosso seno variou de 0 a 1, à medida em que o nosso ângulo variou de 0 a 90 graus, ou de 0 a π, tudo bem? Neste gifzinho, neste primeiro gráfico, a gente está escrevendo aqui em função de π, lembra, em função de radianos e não de graus. Então, a gente sabe que em radianos, os 90 graus correspondem a π sobre 2. Como π é 3,14, essa medida que estaria aqui, π sobre 2 é 1,50 e alguma coisa, né? Alguma coisa que está aqui, ó, nesse pico que a função vai mostrar para a gente no gráfico, tá? Então, observem que à medida que esse ângulo vai aumentando, até chegar nesse pico, ele foi crescendo a minha função. Do 90 até o 180, vejam que ele vai percorrer agora, ele começa a descer. E no 180 ele chega em 0. Chegou em 0, ele continuou descendo até atingir um pico mínimo, que corresponde aqui ao meu ângulo de 270, ou de 3π sobre 2, e esse mínimo é de menos 1. E aí, a partir daqui, ele volta a subir. Se eu começasse a fazer uma nova volta, uma segunda volta, esse mesmo gráfico ia se reproduzir. Então, a gente fala que é uma senoide, é uma onda, tá? Senoide vem de seno. Então, tudo que a gente chamar de senoide é uma função que tem esse movimento de onda. Tudo bem? E o cosseno? Gente, o cosseno vai ter exatamente o mesmo comportamento, só que com um deslocamento de 90 graus. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu começo aqui no zero, em vez de o meu cosseno ser zero, como era o seno, o meu cosseno já é 1. Então, eu já começo lá no pico. Já começo lá em cima, tá? E aí, de lá, o meu cosseno vai diminuindo no sentido positivo até chegar no zero, aqui. Depois ele continua diminuindo até chegar no menos 1 e depois ele passa a aumentar, passando pelo zero, chegando no 1 e fazendo esse movimento de senoide de novo. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, esse é o conceito de funções trigonométricas que a gente tinha visto sem conversar sobre isso em live, tá? Só no roteiro. E aí agora a gente vai entrar propriamente no tema das equações trigonométricas, para falar um pouquinho do que são essas tais de equações trigonométricas. Mas para isso, é importante ter as funções trigonométricas em mente, tá? E antes, na verdade, antes de falar das equações, a gente vai ver a função seno e a função cosseno. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar no tablet com vocês, porque aí vai ficar mais fácil de escrever. Se tiverem perguntas por enquanto, pode falar, gente. As funções, pessoal, elas vão aparecer para a gente em exercícios específicos de função, mas elas vão aparecer sobretudo para a gente quando a gente falar de equações, tá? Resolver equações, de certa forma, exige que a gente analise o ciclo e que a gente pense nas funções trigonométricas. Deixa eu só abrir aqui.
Não foi, gente. Só um minutinho, desculpa. Não sei o que está acontecendo. Tudo bem. Vamos seguir assim? E aí, daqui a pouco eu resolvo isso. Vamos seguir assim só para fazer esses exemplos, não vai ter problema. E aí, na hora que a gente for fazer as equações mesmo, eu tento de novo. Bom, a função soma, gente, é quando a gente quer saber o seno ou o cosseno da soma de dois arcos, de dois ângulos, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse aqui saber o seno de 70, não, de 30 mais 45. Quando eu falo em seno de 30 mais 45, eu estou falando seno de 75, ok? Seno de 75, gente, não é a mesma coisa que pegar o seno de 30 e somar com o seno de 45, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, isso é diferente de somar os dois senos. São coisas diferentes. Não dá na mesma, tá? A forma mais fácil de provar que não dá na mesma, seno de 30 mais seno de 45. A forma mais fácil de provar que não dá na mesma, que realmente não é a mesma coisa, e que isso aqui, portanto, é diferente, é com o próprio seno de 30. Pensa no seno de 30. Gente, seno de 30 é meio. Se eu pegar meio, que é o seno de 30, e somar com o meio, que é o seno de 30 também, isso aqui dá 1. Que não é a mesma coisa que o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, esse é um exemplo que ilustra que não dá na mesma se eu quero somar os ângulos e calcular o seno, ou se eu quero somar os senos de dois ângulos. Tudo bem? São coisas diferentes. Se são coisas diferentes, a gente precisa de uma relação que nos permita descobrir estes senos de somas, tá? E é isso que faz a soma dos arcos. A soma dos arcos, ela nos dá esta relação. Esta relação apresentada aqui, que é o que eu falei para vocês que a gente não ia desenvolver juntos, tá? Eu estou apresentando ela posta para vocês, eu não estou mostrando de onde isso vem. Porque desenvolver isso é um pouco trabalhoso e a gente não conseguiria fazer isso juntos em live. Mas tem uma frasezinha para a gente decorar esse tipo de relação, que é aquela: minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, tá? É só mnemônico mesmo, é só para a gente memorizar, mas ela ajuda a gente a trabalhar com isso. Então, no exemplo aqui do seno de 75, se eu quisesse calcular o seno de 75, eu vou escrever o 75 como 30 mais 45, e aí eu vou ficar, então, com seno de A, ou seja, seno de 30, vezes o cosseno de B, ou seja, o cosseno de 45, mais, agora é seno de B, então, seno de 45 vezes cosseno de A, cosseno de 30, tá? E aí, resolvemos fazendo as devidas substituições. Então,
Seno de 30 é meio. Cosseno de 45, vou multiplicar por raiz de 2 sobre 2. E vou somar isso com seno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. E vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Opa. 3 sobre 2. E aí, ficamos com meio vezes raiz de 2 sobre 2, dá raiz de 2 sobre 4. E raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 6 sobre 4. Então, esse aqui seria o seno de 75, tá? Perguntinha para vocês. Como vocês acham que a gente poderia fazer o seno de 15? Clara disse, seno de 45 menos o de 30. Perfeito. Eu consigo escrever o 15 dessa forma. O que acontece se eu quiser fazer uma subtração e não uma soma? Então, eu quero escrever como 45 menos 30. O que vocês acham que vai mudar aqui na nossa forma de escrever? O sinal de mais, exatamente. O sinal de mais muda para menos. Então, vai ser seno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 45, desculpa. Isso, seno de 30 vezes cosseno de 45. E é por isso que esta ordem é importante, tá bom, gente? Na hora de fazer a soma, tanto faz quem eu chamo de A e B, porque eu vou somar de qualquer jeito. Mas no caso da subtração, é importante que A seja o primeiro e que B seja o segundo. E que, portanto, a gente primeiro faça seno A cosseno B e depois seno B cosseno A. Na soma não faz diferença essa ordem em que a gente escreve, mas na subtração isso vai ser bastante importante, porque senão vai dar sinal trocado, tá? Vamos ler essa daqui do cosseno juntos e depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem tanto a do 15 quanto a do 105 e darem os resultados enquanto eu corrijo a questão do tablet, tá? Então, a do cosseno. Cosseno de uma soma de arcos é cosseno, cosseno, menos seno, seno. Aqui é importante, não é tão importante quem seja A e B, porque vai dar na mesma, no fim das contas, na hora de fazer as multiplicações, mas é importante que eu primeiro faça o produto dos cossenos e depois subtraia o produto dos senos, tá? E, além disso, se fosse menos aqui, também mudaria o sinal e aqui ficaria mais. Então, nos senos, se eu estou somando, eu somo. Mas nos cossenos, se eu estou somando, eu subtraio, tá? E vice-versa. Se eu quisesse subtrair aqui, ficaria somando neste caso. Também tem frasezinha para decorar dos cossenos, que é coça, coça, seca, seca, tá? Cosseno, cosseno, seno, seno. Tudo bem? Só para a gente memorizar as relações. Então, eu vou pedir para vocês calcularem o seno de 15 e o cosseno de 105 e eu vou tentar resolver a questão aqui do tablet, tudo bem? Acho que 3 minutos é o suficiente, né?
Foi, gente? Deu certo? Vou começar só a escrever, então, o de 15, o que a gente já tinha comentado juntos antes. Que, para escrever seno de 15, a gente poderia... Por que que ele parou de compartilhar? Adoro quando ele não colabora comigo. Deixa eu ver o que houve. Voltou, sabe Deus até quando? Espero que fique. Seno de 15, a gente tinha dito que poderia escrever como seno de 45 menos 30. E então, isso ficaria seno de 45 vezes cosseno de 30 menos, já que estamos subtraindo, seno de 30 vezes cosseno de 45. Ok? Tudo bem? Estamos substituindo na fórmula. E aí, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30, que é meio, vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E aí ficamos com raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Tudo bem? Qual foi a ideia de vocês para o cosseno de 105? (60 mais 45). Então, cosseno de 60 vezes cosseno de 45, mais, ou menos, porque a gente está somando, então menos seno de 60 vezes seno de 45. Cosseno de 60, meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes seno de 45, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, ficamos com raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Tudo bem? O de 75, gente, era parecido com esse, né? Era raiz de 6 sobre... Era raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4, tá? Todos eles vão ser próximos, porque ou eles são suplementos ou eles são complementos. E aí tem relação de suplementos e complementos aqui. Por exemplo, neste caso dos cossenos, os suplementos são opostos, né? Então, o cosseno de 105 é o oposto do cosseno de 75, tá? Dúvidas, gente, na aplicação dessas funções de senos e de somas de arcos para senos e para cossenos? Aí é memorizar mesmo essa relação e aplicar quando for necessário, tá? É uma observação. Tem gente que gosta de decorar o que a gente chama de arco duplo, que é o seno de 2x ou o cosseno de 2x. Eu, particularmente, não acho necessário, porque o que é 2x? É x mais x. Então, se eu quero saber o seno do dobro de um arco, é só eu fazer o seno dele mais ele mesmo. Então, vai ficar seno de A, seno de x, vezes cosseno de B, é o próprio x, mais seno de B, seno de x,
vezes cosseno de A, cosseno de X. Ou seja, o seno de 2x é 2 vezes o seno vezes o cosseno. Quer decorar essa relação? Tudo bem. Mas não quiser, é só aplicar essa daqui quando A e B são iguais, tá? A mesma coisa vale para o cosseno. Cosseno de 2x vai ser cosseno de x vezes cosseno de x, menos seno de x vezes seno de x. Ou seja, cosseno quadrado de x menos seno quadrado de x. Esse é o cosseno de 2x. Tudo bem? Então, se for necessário, se aparecer em algum exercício, vocês já sabem que podem lembrar desta relação ou podem construí-la a partir destas já conhecidas. Também temos relação para tangente, tá? Tangente de soma de arcos é uma relação um pouco mais esquisita para a gente memorizar, né? É a tangente de um vezes a tangente do outro, dividido por 1 menos o produto delas. Tudo bem? Aqui é mais, gente, perdão. Deixa eu conferir, mas aqui é mais. Tem um sinal errado aqui. Ah, de cima é mais. Deixa eu só ter certeza disso para não falar errado. Ah, eu tô com o material errado aqui. Mas aqui é mais, gente. Aqui não é vezes, não. Aqui é vezes. Aqui é mais. Tá bom? Perdão. Depois eu corrijo no slide para colocar no Bernoulli. Então, tangente de um mais tangente do outro sobre 1 menos o produto das tangentes. E aí tem frasezinha para decorar isso também. As pessoas falam, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Tá? É só para memorizar também. Eu acho que essas frases mnemônicas ajudam a gente a decorar, por mais que eu não goste de decorar as coisas. Tem hora que a gente precisa, porque desenvolver isso aqui toda vez que a gente precisar usar não é muito viável, tá? Para além disso, gente, somas de arcos aparecem pouco nos vestibulares, mas aparecem, tá? Não é um conceito que eu falaria assim, nossa, aparece uma vez a cada 3 anos. Não é isso, aparece. Geralmente, quando aparece? Nas segundas fases das estaduais. É onde mais aparece. Em termos de Enem, esquece. Não é uma coisa importante pensar em função soma. Aliás, em termos de Enem, a aula de hoje é muito pouco prioritária, né? Porque é muito raro aparecer equação trigonométrica, ainda que função trigonométrica tenha aparecido um pouco mais. Mas equação, função soma, aparece muito pouco. Mas nas estaduais aparece sim, tá? Então, geralmente em segundas fases, são conceitos que é legal a gente não precisa saber profundamente, mas pelo menos ter uma base, conhecer as relações, porque eventualmente elas aparecem. E aí eu tinha trazido esse exercício, mas eu acho melhor a gente conversar sobre equações trigonométricas primeiro, e aí se sobrar tempo a gente volta para fazer, tá? Esse era um exercício de aplicação da função soma e de senos e de cossenos. Na verdade, se eu não me engano, esse daqui aplica mais a tangente do que senos e cossenos. Mas a gente volta para fazer depois se sobrar tempo. Queria conversar com vocês sobre as equações trigonométricas primeiro. Para a gente conversar sobre elas, a gente vai discutir primeiro o que a gente chama de relações fundamentais. A gente vai chamar de relações fundamentais quando a gente tiver igualdades que envolvem a mesma relação trigonométrica. Ou seja, seno de alguém é igual a um outro seno, tá? Em princípio, gente, a gente vai chamar de equação trigonométrica qualquer equação, ou seja, qualquer igualdade que envolva funções trigonométricas, que envolva as relações, as razões, seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente, tudo isso daqui tiver posto numa igualdade, a gente vai chamar de relações trigonométricas, de equações trigonométricas. E aí, para a gente começar a discutir essas coisas, eu queria começar com esse exemplo, perguntando para vocês quanto que o seno de um ângulo é igual a menos meio. Para a gente responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente deveria fazer é pensar no ciclo trigonométrico. Se a gente está falando de seno, a gente está falando do eixo vertical, que está pintadinho aqui de uma outra cor azul. E eu quero que dê menos meio. Quanto que vai dar menos meio, gente? Passa alguma coisa pela cabeça de vocês? Ou em princípio não?
E pode ser não. Boa, a Clara já deu um bom ponto de partida. Para o seno ser negativo, eu já sei que é alguém aqui embaixo. Alguém nestes dois quadrantes, terceiro ou quarto quadrante. Isso já é um bom ponto de partida. A gente já sabe em qual quadrante a gente está procurando as nossas soluções. Se eu tivesse perguntado para vocês, gente, quando o seno de x vale meio, seria mais fácil de responder? Só mudei o sinal. Quando vale meio. O que eu estou perguntando para vocês basicamente é, seno de quem que é meio? Quem é o ângulo cujo seno vale meio? 30, né? A gente sabe que quando eu tenho aqui o ângulo de 30 graus, o meu seno vale meio. Se eu olho no ciclo, senos valendo meio, eu percebo que existem dois. O do primeiro quadrante, que é o de 30, e o do segundo quadrante. Quem que é esse ângulo aqui, gente? Como que eu faço para descobrir quem que é esse ângulo do segundo quadrante que tem o mesmo seno? Tá? O seno na mesma altura. Exato, 180 menos 30. É o suplemento. Ó, aqui é 30, porque é espelhado, né? Tô espelhando. Então, aqui é 30. Então, eu tenho tanto o seno de 30, quanto o seno de 180 menos 30, como válidos para a resposta seno de x igual a meio. E se for menos meio? Se for menos meio, que era a minha pergunta original. É como se eu estivesse refletindo para baixo, não é? Esse aqui vem parar aqui e esse aqui vem parar aqui. Como que eu vou saber quem são esses ângulos? Eu posso entender isso de duas maneiras, gente. Eu posso entender os ângulos no sentido negativo. Então, menos 30 e menos 150. Mas ninguém responde assim, né? Ninguém usa ângulos negativos. Então, o que a gente faz? A gente transforma isso em positivo. Como fazemos isso? Se eu estou aqui em menos 30 e dou uma volta completa, eu volto para o mesmo lugar. Ou seja, o que eu fiz? Eu acrescentei 360 nesse ângulo que eu estava aqui. Então, eu vou fazer menos 30 mais 360. Aqui deu 330. Então, 330 é uma solução. E a mesma coisa com menos 150. Menos 150 mais 360, isso aqui dá 210. 210 é a outra solução. Só que eu encontrei duas soluções dando uma volta, não é? Se eu quisesse acrescentar mais uma volta, gente, eu também encontraria soluções válidas? Se eu acrescentasse mais 360. Então, ó, eu quero saber seno de x é igual a menos meio. Já descobri dois ângulos possíveis. 210 é possível, 330 também é possível. Se eu acrescentasse mais 360 em cada um deles, a gente chegaria em novas soluções. A gente chegaria em 570 e em 690, que também são soluções válidas. E isso aconteceria para quantas voltas eu quisesse dar. Então, de forma geral, a gente vai dar a resposta para esta pergunta, quando o seno de x vale menos meio, de duas maneiras. A gente vai dizer, bom, x é igual a 210 mais 360 vezes n, ou seja, quantas voltas completas eu quiser dar, ou x é igual a 330 mais 360
vezes N. Quando vamos resolver uma equação como esta, que eu estou dizendo que o seno tem que ser igual a um valor, o que a gente vai procurar é quem é o ângulo conhecido que tem seno valendo isso. A gente partiu do 30, só que o 30 era o oposto. Então, a gente espelhou. Então, percebam o quanto a gente faz uso do ciclo para nos orientarmos com relação aos ângulos que estamos falando e o quanto a gente faz uso dessa relação de espelhamento no ciclo. Se eu estou falando de 30, vale também o espelhamento aqui vertical, porque vale o primeiro e o segundo quadrante. Se eu estou falando do oposto de 30, vale o terceiro e o quarto quadrante. Qual relação entre esses ângulos existe para a gente poder encontrar as nossas respostas? Basicamente, a gente vai tentar reduzir o nosso problema ao primeiro quadrante e, a partir dele, olhar como que esse problema se comporta nos demais quadrantes. Tudo bem? Se a gente fosse generalizar esta regra, a gente vai dizer que seno de x é igual a seno de y sempre que x for igual a y ou que x for igual ao suplemento de y. Essa é a relação dos senos, ó. Ou era 30, ou era o suplemento de 30. Se esses ângulos forem ângulos de outros quadrantes, a gente faz essa ideia de espelhamento. Então, vai ser negativo, né? Aqui, a gente, em vez de pegar o ângulo de 330 como referência, a gente pegaria o menos 30. Então, a gente ficaria com seno de x é igual a seno de menos 30. E faz essa mesma lógica. Tudo bem? Perguntas, gente, porque eu acho que isso não é tão intuitivo. Então, queria que vocês fizessem perguntas sobre isso. Se ficou alguma dúvida, Clara disse que não entendeu muito bem. Quem mais, gente? Então, vou dar um outro exemplo, tá bom? Posso apagar esse aqui? Vou apagar só o ciclo, tá? Para a gente poder usar. Vou deixar esses registros aí. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que a gente quisesse resolver a seguinte equação. Seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. A primeira coisa que a gente faz é procurar um ângulo que a gente saiba que o seno vale raiz de 3 sobre 2. Que ângulo é esse? (60). Então, a gente vai reescrever essa equação como seno de x é igual a seno de 60. 60 é uma solução, mas ela não é a única. Se eu pensar na primeira volta, além do 60, a gente também tem o suplemento de 60. Então, ou x pode ser o 60, ou x pode ser o suplemento de 60, que é 180 menos 60. Então, ou seno de x é igual a isso, ou seno de x é igual a isso. Seno de x é igual a 60, ou seno de x é igual a seno de 180 menos 60. Ou seja, seno de x é igual a seno de 120. Como a função trigonométrica aqui é a mesma, a gente está meio que eliminando esses senos e dizendo direto que os ângulos são iguais. Então, ou x é igual a 60, ou x é igual a 120. Só que estas são as duas soluções que a gente encontra na primeira volta. E eu posso acrescentar uma segunda volta, uma terceira volta, uma quarta volta, quantas voltas eu quiser. Eu não preciso dar uma volta só, eu posso dar quantas voltas a gente quiser. Então, se eu desse mais uma volta, eu ia somar 360 aqui. E essa seria uma segunda solução válida, que seria aqui 420. Se eu somasse 360 aqui, a gente chegaria em 480. São soluções válidas. Só que se eu continuasse somando 360, eu encontraria novas soluções válidas.
Então, o que a gente faz para representar o conjunto de todas as soluções válidas? A gente diz que a gente pode somar quantas vezes o 360 a gente quiser. Então, a gente faz 360 vezes n. Isso significa que se meu n for 0, a solução que eu vou encontrar é o 60 e o 120. Se meu n for 1, 420, 480. Se meu n for 2, vou encontrar 2 novos pares de soluções. Se meu n for negativo, eu estou encontrando soluções negativas para esta equação. Vocês lembram que lá nos gifzinhos, é que aqueles não vão aparecer, mas a gente tinha a noção da função se comportando daquela forma, até o 1, depois até o -1 e assim por diante. E ela vai seguir. Então, significa que se eu estou procurando todas as vezes que isso dá meio, elas são infinitas, ó. Eu cruzo aqui no meio infinitas vezes. E se eu cruzo aqui infinitas vezes, eu tenho que dar um jeito de representar essas infinitas soluções. E é por isso que a gente soma o 360 vezes n. Tudo bem? Regra geral, quando a gente fala de senos. Ou o seno vai ser igual ao próprio ângulo, ou o seno vai ser igual ao suplemento do ângulo, tá? Cuidado só quando for negativo, porque aí a gente tem que espelhar, a gente tem que rebater, a gente tem que olhar para os ângulos negativos. Então, eu olharia para o... Se aqui fosse menos raiz de 3 sobre 2, eu olharia para o seno de x igual a seno de menos 60, e aí, o suplemento de menos 60, 180 menos 60, vai dar 240, tá? Então, eu chegaria em 240 e 300. Tudo bem? Então, só toma cuidado quando for negativo. Mas façam o apoio do ciclo. Usem o ciclo para se orientar quando tiverem que responder esse tipo de coisa. Tá bom? Vamos olhar para o cosseno, gente. O que acontece com os cossenos? Quando que cosseno de um ângulo vai ser igual ao cosseno do outro? Será que tem essa mesma relação de ser igual ou ser suplementar? Ou será que é diferente? Quando que cosseno de x é igual a meio? Quando está do lado direito, tanto no primeiro quadrante quanto no quarto. Então, não vai ser uma relação de suplemento, vai ser uma relação de replemento. É quanto falta para 360. Quem que eu sei que o cosseno vale meio? Eu poderia reescrever isso aqui como cosseno de quem? De 60. Cosseno de x vai ser igual a cosseno de 60. Essa é uma solução possível. 60 é uma das soluções possíveis. Quem é a outra? É a que eu rebato aqui para baixo. Seria o meu menos 60, né, gente? Só que menos 60, a gente geralmente não usa essa resposta. Geralmente a gente vai usar respostas positivas. Então, em vez de eu olhar eu caminhando no sentido horário, eu vou pensar em dar a volta completa. Eu vou pensar em fazer tudo menos 60. 360 menos 60, exatamente, 300. Então, a gente tem cosseno de x, também pode ser igual a cosseno de 300. Então, a regra geral aqui é, ou o cosseno de x é igual ao... Desculpa. Se eu tiver cosseno de x igual a cosseno de y, ou o x é igual ao próprio y, ou o x é igual ao replemento de y. Quanto falta para 360. Essa é a relação entre cossenos, tá? E se fosse negativo, espelha, tudo bem? Em vez de pegar o 60, eu pegaria o 120, e aí faria 360 menos 120, que vai dar 240. Tudo bem? Então, só cuidado com esses espelhamentos. Prestem atenção no ciclo quando ele for necessário. E aí, para dar a resposta, gente, a mesma coisa. X vai ser igual a 60 mais 360 vezes n, porque eu posso acrescentar voltas quantas eu quiser,
ou x vai ser igual a 300 mais 360 vezes n. Ok? Aproveitando que estamos aqui nos cossenos, é muito mais comum, gente, que quando falamos de equações trigonométricas, a gente não dê as respostas em graus, a gente dê as respostas em radianos. Se eu quisesse dar as minhas respostas em radianos, gente, o que é que a gente faria? Vocês lembram como é que transforma para radiano? Regra de 3. Boa. Então, a gente trabalharia com regra de 3. Qual que é a regra de 3 que a gente tem que montar? Cento e oitenta tá para π, exatamente. 360 seria 2π, 90 seria π sobre 2 e 270 seria 3π sobre 2. 180 tá para π, assim como 60 tá para x. Em vez de ficar montando as regras de 3, se vocês preferirem, gente, a gente pode perceber as relações de proporcionalidade. Então, aqui, ó, de 180 para 60 eu dividi por 3, então 60 vai ser π sobre 3. Então, x seria igual a π sobre 3. E 300? Olha, 300 é o 2π menos o π sobre 3. Isso aqui fica 6π menos π sobre 3. E dá 5π sobre 3. Não tem nenhum problema se você prefere fazer a regra de 3. Eu só estou mostrando para vocês que a gente pode usar as informações que a gente já conhece para descobrir os ângulos novos que a gente quer, porque eles estão relacionados. Da mesma forma que eu fiz 360 menos 60 para descobrir o 300, eu poderia ter feito 2π menos π sobre 3 para descobrir o 5π sobre 3. É a mesma lógica, só que operando com radianos. Como é que a gente vai representar esses mais 360n? Como é que a gente vai representar que a gente está acrescentando voltas aqui? Se o 360 é 2π, a gente soma 2π vezes n. Tudo bem? Não é comum que se escreva assim. É mais comum que quando a gente escreve em radianos, em vez de escrever n, a gente usa um k. Então, é muito mais comum aparecer essa forma, 2 vezes k vezes π. Que a gente fala 2kπ. Tá errado se eu escrever com N? Não está errado, gente. Tá certo, você pode usar o N se você preferir, se você se sentir mais confortável, mas saiba que o mais comum é esse, e quando a gente trabalha com questões envolvendo alternativas, elas vão aparecer desse jeito pra gente, tá? Então, saibam que é legal conhecer a notação usada. Pode falar, Clara, onde que você se perdeu? Esse K, Clara, nada mais é do que a transformação disso daqui para a representação de radiano. Então, aqui a gente não falava 360 vezes N, onde N representava um número qualquer, um número inteiro qualquer, número inteiro de voltas. Se eu fosse transformar isso aqui em radiano, isso aqui ficaria 2 vezes π, que é o meu 360, vezes um N, tá? O que eu estou dizendo é que a notação mais comum quando a gente usa radiano, é em vez de N usar o K. Não sei te justificar exatamente o porquê nesse momento, mas eles significam a mesma coisa. Só que essa é a notação mais usada. Na verdade, é uma substituição de notação mesmo, porque eu só estou trocando o N pelo K. Eu troquei o 360 por 2π, porque a gente está falando em radiano, e em vez de N, eles usam o K. Tá? Se você colocar N, não tá errado. Se você escrever π sobre 3 mais 2π vezes N, tá tudo bem. Só que é muito incomum. Muito mais usado
o Kpi. Tudo bem? Finalmente, gente, o que vai acontecer com as tangentes? Quando que isso vai acontecer para as tangentes? Para tangentes terem os mesmos valores, em quais quadrantes nós estamos falando? Por exemplo, a pergunta aí, quando tangente de x vale 1? Pensem em que ângulo que a gente sabe que a tangente vale 1. Aqui está representado no ciclo, gente, a tangente seria essa reta tangente ao ciclo, paralela ao eixo dos senos, tá? Essa é a representação da tangente no ciclo. A primeira coisa, então, que a gente poderia afirmar é, bom, tangente de x é igual a tangente de 45. Esse é o primeiro valor que a gente tem. Como esse é o eixo das tangentes, eu prolongo aqui e cruzo aqui 45. Em qual outro quadrante o prolongamento do meu segmento vai cair no mesmo lugar, gente? O primeiro quadrante aconteceu. No segundo quadrante, se eu tenho uma tangente aqui de um ângulo qualquer, quando eu prolongo, ela vai ficar lá negativa. Tangentes são negativas no segundo quadrante. Lembra que tangente é o seno dividido pelo cosseno. Se o meu seno é positivo e meu cosseno é negativo, a tangente fica negativa. Terceiro quadrante. Se meu seno é negativo e meu cosseno é negativo, negativo dividido por negativo, minha tangente fica positiva. Então, ela vai ser o primeiro e o terceiro quadrantes, tá? Ou, se fosse um resultado negativo aqui, se aqui fosse menos 1, aí a gente estaria falando do segundo e do quarto quadrantes. Então, para tangente, a gente está falando de quadrantes opostos, tá? Serve o 45, mas quem serve também? Quanto que eu caminhei aqui, gente? Para chegar na outra solução? 180. Então, serve o do primeiro quadrante e mais 180. E mais 180 e mais 180. Então, em vez de eu ficar dando voltas completas para a tangente, em vez de eu ter duas soluções e mais voltas completas, a gente vai dizer direto que a gente tem uma solução e mais meias voltas. Então, a solução geral aqui ficaria x é igual a 45 mais meia volta, 180 vezes n. Então, para a tangente acaba sendo mais simples, porque eu não preciso encontrar as duas soluções originais, né, as duas soluções do primeiro ciclo, da primeira volta, e acrescentar voltas. Eu encontro uma solução e acrescento meias voltas. Ou, em radianos, aqui era π sobre 2, 45 é a metade, então vai ficar π sobre 4. π sobre 4 mais... Não vai ser 2π que eu vou somar, vai ser só π. Então, mais Kπ. K vezes π. Quantas meias voltas a gente quiser dar. Tudo bem? Pergunta, gente. Vamos pôr isso em exercícios, que aí eu acho que a gente vai entendendo melhor como que isso aparece e como que a gente usa esses conceitos, tá? Então, problemas elementares para a gente tentar resolver juntos. Vamos juntos. Sabendo que x está pertencente ao intervalo de 0 a 2π, ou seja, estou dizendo, ó, a gente só vai se preocupar com a primeira volta. Esquece as outras voltas, tá? E que seno de x é menos raiz de 3 sobre 2, quais os possíveis valores de x? O que vocês me dizem para resolver esta primeira questão elementar?
Vamos, pessoas, falem comigo. Beleza. A primeira ideia foi muito boa. Por quê? Porque eu sei que raiz de 3 sobre 2, quem dá esse seno é o de 60. Então, a gente vai pegar o seno. A gente tem duas maneiras de entender isso, tá bom, gente? Ou eu posso pensar no seno de menos 60. Você não entendeu esse símbolo aqui? É isso que você tá falando, Tyler? Isso aqui é um intervalo, tá? Então, toda vez que a gente representa entre colchetes, a gente está falando de um intervalo, início e fim. O que nós estamos dizendo é que a gente está considerando ângulos de 0 até 2π. Em outras palavras, eu estou considerando somente ângulos da primeira volta. Eu não vou precisar considerar voltas a mais. Estou pensando no ciclo, meu ângulo, meu x, que é o meu ângulo, ele pode ser de 0, até 2π, sem incluir o 2π. Não podem ser ângulos maiores do que isso, ou seja, eu não posso ter mais do que uma volta e eu não posso ter menos do que uma volta, ângulos negativos. Eu estou procurando somente resultados positivos. Resultados que estejam entre 0 e 2π. É uma condição de restrição para o problema, para que a gente não precise dar as nossas respostas somando os 2κπ. Eu só vou encontrar os ângulos da primeira volta e acabou. Então, aqui no nosso caso, a gente está analisando a seguinte situação. A gente está pensando em senos negativos. Então, o de 60 teria dado menos raiz de 3 sobre 2. A gente está espelhando, a gente está olhando para o menos 60. Esse é menos raiz de 3 sobre 2, tá? Além dele, quem mais? Esse outro aqui, né? Que é o suplemento desse. Então, uma possibilidade é o ângulo de menos 60, mas eu não quero menos 60. Menos 60 não está entre 0 e 2π. Vou acrescentar uma volta para encontrar o ângulo positivo. Eu vou fazer o 360 menos 60. Esse ângulo aqui é o ângulo de 300. Tudo bem? Então, uma solução para x é 300. E a outra? A outra seria o suplemento de menos 60. Então, 180 menos 60, isso aqui dá 180 mais 60, que dá 240. 240 é a outra solução. Agora, as nossas soluções estão neste intervalo, gente. Em outras palavras, x está sendo dado em radianos. Então, a gente precisa transformar esses ângulos para radianos, tá? Maneiras de se fazer isso. Primeira maneira, regra de 3. Segunda maneira, pensar aqui, 360 é 2π, 60 é π sobre 3. Então, se eu fizer 2π menos π sobre 3, a gente fica lá com os mesmos que a gente tinha feito antes, 5π sobre 3. E 240? Bom, 60 é π sobre 3, 120 é o dobro, 2π sobre 3, 240 é o dobro, 4π sobre 3. $180, porque ele tá dando meia volta. 180 aonde, Sá? Que eu não entendi. Esse 180 você tá falando? É desse aqui, né? Que você tá perguntando? 180 porque a gente tinha visto que para senos, ou é o próprio ângulo, ou é o suplemento. Tá vendo? Aqui é 160 e eu tenho que descontar esse... Aqui é 180, perdão. E eu tenho que descontar esse menos 60. Não é essa meia volta aqui, apesar de ser nesse caso também. É, na verdade, essa ideia de suplemento aqui. Vou dar um exemplo com 30.
Depois eu desfaço o que eu apaguei, tá? Vamos supor que o ângulo fosse 30. A gente teria aqui menos 30. E a gente teria aqui, ó, minha meia volta, meu 180, menos o menos 30, tá? É o que tá lá embaixo, porque a gente tá espelhando. Quando é negativo, a gente dá uma bugada mesmo, gente. Por isso que é questão de treino, tá bom? Praticar. Vou colocar uma listinha para vocês fazerem sobre isso no Bernoulli. Não pus ainda, mas ela já tá pronta. Menos 30. Então, aqui vai ser 180 menos 30, tá? A ideia do suplemento. E aqui, gente, as nossas soluções são só essas duas. Eu não vou somar voltas. E eu não vou somar voltas, por quê? Porque eu estou falando deste intervalo de soluções. Então, meu conjunto solução, ou meu conjunto verdade, seria 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Apenas. Tá bom? Segunda situação. Deixa eu copiar isso aqui e desfazer para a gente voltar para a solução correta. Pronto. Segunda situação, gente. Cosseno de x menos π é igual a raiz de 2 sobre 2. Quais os possíveis valores de x? Ó, aqui não tem restrição de domínio. Não tem restrição para x. X pode ser qualquer coisa. Então, eu posso acrescentar quantas voltas a gente quiser aqui. Por onde a gente começa a abordar essa questão? Π é 180. A gente está dizendo que cosseno de x menos 180 é igual a quem? Vamos comparar com um cosseno que a gente conheça, que dê raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45. Como a gente está falando de cossenos, pensando em cossenos, a gente sabe que tem duas possibilidades aqui, né? Ou é o próprio 45, ou é o replemento, o menos 45, ou seja, o 360 menos 45. São as duas soluções possíveis que a gente tem, a de cima e a de baixo. Aqui é 315, então, ou x menos 180 vale 45, ou x menos 180 vale 315. Tudo bem, gente? Olhamos para o 45, olhamos para o seu replamento, né? Quanto falta para o 360, temos as duas soluções base iniciais. Só que esses não são os valores de x, esses são os valores do ângulo que a gente está calculando o cosseno. E o ângulo que a gente está calculando o cosseno é o x menos 180. Sim, então aí agora a gente vai resolver, ó. Ou x é 45 mais 180, que dá 225, ou o x é 315 mais 180. Só que, gente, 315 mais 180 passa de uma volta. Isso aqui fica 5, 9, 495. Não é o menor, não é o primeiro arco, não é a primeira solução que a gente encontra, porque a primeira teria que ser em uma volta só. Isso aqui já é mais do que uma volta. Tudo bem? Então, uma solução é o 225. A outra solução, vou descontar uma volta daqui. 135. Então, a gente encontrou duas soluções. O 135 e o 225. Como que a gente representa o nosso conjunto verdade? Bom, primeiro, valem quantas voltas a gente quiser.
Então, mais 360N, ou X é 225 mais 360 vezes Z. Essas são as duas soluções que a gente encontrou. Só que nossa pergunta tinha o π, ou seja, provavelmente a gente quer a nossa resposta em radianos. Como eu disse para vocês antes, quase sempre quando a gente resolve equações trigonométricas, a gente quer as nossas respostas em radianos, tá? Por que 315 mais 180? Porque a gente tinha aqui o cosseno de x menos π, que era igual a raiz de 2 sobre 2. Como a gente encontrou que ou o ângulo era 45 ou o ângulo era 315, a gente encontrou, então, que o ângulo era x menos 180. O ângulo x ficou igual a 45 mais 180. Ou, por outro lado, o ângulo x ficou igual a 315 mais 180. Tá? Agora, Clara, você poderia dizer o seguinte: Pro, mas eu somei 180 para depois descontar 360, não dava para ir direto? Dava para ir direto sim. Como é que a gente faz para ir direto? A gente encontra as duas soluções iniciais, que era 45 e 315, e a gente pensa que eu dei meia volta para chegar na solução que eu queria. Então, aqui eu acrescento meia volta, e aqui, se eu acrescentar meia volta, eu vejo onde que eu vou parar. Eu vejo que acrescentar meia volta é a mesma coisa que voltar meia volta. E meia volta para frente ou meia volta para trás, no ciclo dá na mesma. Né? Então, se você quisesse, podia direto ter descontado 180 em vez de somado 180. Tá? Se eu somo 180, se eu desconto 180, no fim das contas, eu caio no mesmo lugar do ciclo. Tudo bem? Então, eu poderia ter feito direto se eu quisesse. E aí, como a nossa resposta está em radianos, lembrar de transformar em radianos também. Então, aqui vai ser, os 45 era π sobre 4. Então, π sobre 4 mais π vai ficar 5π sobre 4. π sobre 4 mais π, faz o MMC. Isso mesmo, 5π sobre 4. Então, as nossas respostas seriam 5π sobre 4 mais 2kπ, ou o 135 é o triplo de 45, é isso? 3π sobre 4 mais 2kπ. São essas as nossas soluções. Ok? Se vocês se habituarem, vale a pena fazer direto em radiano, tá? Depende, tá, Clara? Se for senos e cossenos, a gente acrescenta 2kπ, porque a gente está acrescentando voltas completas. Se for tangente, a gente acrescenta só kπ, porque a gente está acrescentando meias voltas, que é o caso desse último agora que a gente vai ver. Quais são as soluções de 2x, de tangente de 2x é igual a tangente de π sobre 6? Bom, a gente tem duas possibilidades. 2x pode ser igual a π sobre 6, ou 2x pode ser igual a π sobre 6 mais kπ. Na verdade, essa daqui já é genérica, né? 2x é igual a π sobre 6 mais kπ, mais meias voltas, tá? Lembra que a gente está falando de tangente, acrescenta meias voltas. Tudo bem? Então, para tangente é mais rápido, porque a gente encontra uma solução genérica e não duas soluções genéricas. Essa solução aqui já descreve todo mundo para a gente na tangente. Pessoal, passa a lista por causa do horário, mas eu ainda vou finalizar esse exemplo, tá? Esse último item. Como a gente não quer o valor de 2x, a gente quer o valor de x. X é π sobre 6 mais kπ dividido por 2. Então, x vai ser π sobre 12 mais kπ sobre 2.
Esse é o último, tá bom, gente? Que a gente vai fazer juntos. Tinha mais 2 exercícios, eu vou deixá-los resolvidos para vocês no Bernoulli, para vocês verem como que funcionam com exercícios resolvidos, tá? E aí, se vocês quiserem, também posso mandar, eu tenho material escrito sobre isso, que eu tinha escrito para o pessoal da semana, posso disponibilizar para vocês também, se vocês acharem que é importante para reforçar. Mas vamos fazer esse aqui juntos. Resolva a equação. Cossecante de x é igual a 2, com x pertencente aos reais, ou seja, não tenho restrição para x, serve qualquer coisa, tá? A gente estudou cossecante, gente. A gente viu as relações elementares, né? As relações fundamentais, seno, cosseno e tangente. A gente não viu a relação cossecante como uma relação fundamental. Por que não? Por que a gente não viu cossecante como algo fundamental? Porque cossecante é a mesma coisa que 1 sobre seno. Tudo bem? Então, ele está falando que 1 sobre seno de x é igual a 2. Ok? Dizer isso é a mesma coisa que dizer isso. 1 sobre seno. Só que se a gente quer resolver a equação, gente, não é melhor isolar o seno? 1 vai ser igual a 2 vezes o seno de x. 1 dividido por 2 é o seno de x. Caímos numa equação fundamental. Meio é igual ao seno de x. O que a gente vai fazer para resolver agora? A gente tem que seno de x é igual a meio. A gente vai procurar quem é o ângulo que a gente conhece que o seno dá meio. O ângulo que a gente conhece que o seno dá meio é o ângulo de 30. Pensando em termos de senos. A gente tem o ângulo e o seu suplemento. Então, ou seno de x é igual a seno de 30, ou seno de x é igual a seno de 180 menos 30. Então, ou x é 30, ou x é 150. E aí, mais 360 vezes n, mais 360 vezes n. Como eu já disse antes, algumas vezes, quase sempre as nossas respostas vão ser dadas em radianos. Apesar de que, se o enunciado for assim, a gente tem a liberdade de dar a resposta em grau, porque ele não explicitou nada que indicasse que a gente precisa trabalhar com radiano. Mas, como sabemos que geralmente é radiano, lembrar que 180 é π, 30 é 180 dividido por 6, então é π sobre 6. Aqui a gente tem π sobre 6 mais 2kπ. E aqui a gente tem 150, que é o 180 menos o 30. Então, π menos π sobre 6 dá 5π sobre 6. Mais 2kπ. Tudo bem? É bonitinho, não é, gente? É esquisito no começo, é meio... Tem que prestar atenção em muitos detalhes, tem que olhar para muitas coisas, mas depois que a gente entende mais ou menos o que estamos fazendo, é bonitinho, né? É uma visão bastante integrada da trigonometria, porque a gente está usando muita coisa. A gente está usando o ciclo, a gente está usando os ângulos notáveis, a gente está usando as funções trigonométricas.
Então, é uma coisa que com a prática vai ficando mais legalzinho de resolver mesmo. Vai ficando mais tranquilo. Exatamente. Não é nada muito complexo no sentido de que a gente não tem que fazer muita coisa, mas a gente tem que olhar para muitos lugares. Então, até a gente ganhar essa agilidade de olhar para todas as informações, ele vai ser um pouco confuso mesmo. Mas depois vai ficando melhor. Tá? Então, façam os exercícios indicados. Vou colocar a lista extra no Bernoulli também. E vou deixar os outros. A gente tinha mais 2 exercícios, tá vendo? Vou deixar os outros já resolvidos no Bernoulli. Vocês deem uma olhadinha nas resoluções para vocês terem como base, tá? Como referência para resolver as outras também. O que eu ia falar para vocês? Semana que vem não tem live, na outra acho que é. Agora me confundi, mas acho que é o Vitor que vai dar. Não me lembro agora, gente. Mas eu sei que tem uma que o Vitor vai dar e tem uma que a gente trocou, tá? Então era para ser ele, mas eu vou dar primeiro e depois ele dá na outra semana, tá? E se eu não me engano, no começo de outubro, é isso mesmo. Eu vou dar no lugar dele, ele ia dar probabilidade para vocês, mas eu vou antecipar a geometria analítica, que a gente ficou devendo falar de equação da reta e falar de circunferência. E aí, na outra semana, ele dá probabilidade para vocês, tá bom? Probabilidade é um tema muitíssimo importante. Então, não percam por nada no mundo. Muito mais importante do que geometria analítica, que é o que eu vou trabalhar com vocês. Ok? Gente, muito obrigada, gente, pela presença de vocês, pela participação. Tirem dúvidas, tá bom? Procurem a gente, mandem mensagem no fórum se precisar, mas mandem mensagem direto pra gente também. Bom final de semana para vocês, bons estudos agora pela tarde e até mais. Beijinhos, vou encerrar.